Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série do Mês da Mulher. O tema de hoje é A Mente que Avança. Você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, temos 3 vídeos disponíveis desse mês. O primeiro nós falamos sobre a guerra na mente e vitória no espírito. O segundo vídeo nós falamos sobre protegendo a mente. E no terceiro vídeo nós falamos sobre a mente e o seu chamado. Então vale a pena você assistir, ouvir esses vídeos, essa palavra, tirar dúvidas, esclarecer, trazer um fortalecimento para a sua vida e para a sua mente. Toda mulher que decide crer no que Deus falou, começa a romper prisões mentais e avançar no propósito. Fique conosco até o final desse vídeo. Que Deus venha falar ao seu coração. Eu quero iniciar esse vídeo antes do conteúdo com oração. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus vá de encontro à sua necessidade. Que Deus renove suas forças. Paizinho, o Senhor conhece cada vida que está de alcance nesse momento. A minha voz. Que venha, Senhor, ser fortalecida pela Tua palavra, pela Tua presença. Que mentes sejam blindadas, curadas, restauradas, para que possam avançar no propósito que elas têm, Senhor. No propósito que nós temos a cumprir. Abençoa a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos citar 3 exemplos de mulheres, exemplos bíblicos, de mulheres que avançaram. Elas decidiram avançar, elas não ficaram presas à sua mente, ao seu passado, mas elas fizeram uma escolha, pois a vida ela é feita de escolhas. Escolhas a qual vai determinar o nosso futuro. A primeira delas é Maria. Maria, mãe de Jesus. Ela teve motivos para travar, mas ela escolheu confiar. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, vai contar a história dessa mulher. Quando o anjo apareceu, Maria ela recebeu uma notícia que mudaria toda a sua vida. Humanamente, imagina, ela poderia pensar, e agora? O que as pessoas vão dizer? Como isso vai acontecer? Será que eu vou suportar? Mesmo assim, ela respondeu. Ela não questionou. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Uma mente que avança não precisa entender. Ela apenas obedece a Deus. Obedece à voz que garante. Existem muitas mulheres que estão travadas porque querem ter controle de tudo antes de dar o passo. Mas com Deus é diferente. A gente não precisa entender tudo para poder avançar. Você só precisa confiar, pois quem confia em Deus não precisa ter todas as respostas para continuar. Maria, ela não deixou o medo ser maior que o propósito. Receber aquele chamado não era algo simples. Ela poderia ser julgada, ela poderia ser rejeitada, ela poderia ser mal interpretada e também criticada. Mas mesmo assim, Maria não recuou. Ela foi corajosa. Ela foi dependente. Ela escolheu confiar. Uma mulher com a mente que avança entende que nem toda a opinião das pessoas pode definir o seu destino. Muitas mulheres param porque têm medo de errar, de serem criticadas, de não serem aceitas ou de não corresponderem. Mas Maria, ela mostra que quem vive para agradar a Deus consegue seguir mesmo sob pressão. Então você que quer agradar a Deus, você que decidiu agradar a Deus, você não vai estar livre de pressões, você não vai estar livre de críticas, você não vai estar livre de sofrer retaliações. Mas quando você decide confiar em Deus, obedecer a Deus, você consegue prosseguir, porque Ele vai te dar todo o suporte necessário para você avançar. Quando você sabe o que Deus falou, a opinião dos outros perde a força.
Maria, ela guardava no coração aquilo que vinha de Deus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 19, diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas. Então, ela guardou na sua mente, guardou em seu coração as palavras que foram ditas da parte de Deus. Ela meditou nelas no seu coração. Isso é muito profundo. Maria, ela não era apenas uma mulher que ouvia. Ela era uma mulher que processava espiritualmente o que Deus estava fazendo na sua vida. Ela não era ouvinte apenas. Ela era praticante da palavra de Deus em sua vida. Ela decidiu ouvir, ela decidiu meditar. Uma mente que avança não vive no barulho, vive em reflexão, discernimento e intimidade com Deus. Às vezes, mulher, você está tão sobrecarregada por redes sociais, por comparações, por opiniões, por distrações ou por vozes em excessos, que já não consegue mais ouvir com clareza a voz de Deus. Maria, ela nos ensina que é preciso guardar, é preciso meditar, é preciso discernir e é preciso proteger o que Deus falou, o que Deus tem liberado sobre a sua vida. Não negligencie, guarde, medite. Mulheres que avançam não vivem só reagindo, elas aprendem a discernir. O discernimento, ele é fundamental em nossas vidas. Que possamos pedir a Deus, Senhor, dai meu discernimento acerca do que eu ouvi. Maria, ela permaneceu firme até nos momentos difíceis. Maria não esteve presente só no começo do milagre. Ela também esteve presente na dor. Em João, capítulo 19, versículo 25, diz que Maria estava perto da cruz. Uma mente que avança não é apenas aquela que celebra as promessas, é também aquela que permanece firme em tempos de dor. Existem fases em que Deus promete e existem as fases em que você precisa continuar confiando. O silêncio de Deus não significa ausência. Mesmo sem você entender, continue confiando. Maria nos ensina que a mulher madura espiritualmente, ela não abandona a fé na crise. Ela não desiste na dor. Ela não retrocede quando o processo aperta. Grave essa frase. Avançar também é continuar de pé quando a alma quer desistir. Maria, ela nos ensina sobre uma mente que avança. 6 pontos principais, se você puder anotar, que Maria nos ensina com suas atitudes. A mulher que avança, ela ouve a voz de Deus. A mulher que avança, ela não se entrega ao medo. A mulher que avança não vive pela opinião dos outros. A mulher que avança guarda a palavra no seu coração. A mulher que avança permanece firme no processo. E o último ponto. A mulher que avança confia mesmo sem entender tudo. Maria nos ensina que uma mente que avança é aquela que confia, guarda e permanece. Lembra? Maria, ela tinha todos os motivos para se assustar. Ela tinha todos os motivos para recuar e travar, mas ela escolheu confiar na palavra de Deus. Isso nos ensina que uma mulher com mente que avança não é aquela que nunca sente medo, é aquela que não deixa o medo governar os seus passos. Em Lucas capítulo 1, versículo 45 diz: bem-aventurada a que creu. A frase que iniciamos foi: toda mulher que decide crer no que Deus falou começa a romper prisões mentais e avança no propósito. Vamos agora para a segunda mulher que nos deixou um grande exemplo. O nome dela é Ana. Se esse conteúdo tem sido relevante para a sua vida, importante, não esqueça de deixar o seu joinha para que o YouTube ele venha entender que é um conteúdo importante e venha permanecer ativo para que outras pessoas possam ter acesso. Ana, ela era uma mulher profundamente ferida emocionalmente. Lá em 1 Samuel capítulo 1 vai relatar a história de Ana. Ela enfrentava frustração, vergonha, humilhação, provocação constante
e uma dor silenciosa. Humanamente, ela tinha tudo para desistir emocionalmente. Ana, ela enfrentava uma batalha na sua mente, no seu emocional. Mas Ana, ela fez algo poderoso. Ela levou a sua dor para Deus. Ela entregou, ela se derramou para aquele a qual poderia curá-la. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, vai dizer que ela pôs com amargura de alma. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela colocou para fora toda a sua dor. E a pergunta que eu te deixo nesse dia: aonde você tem derramado as suas dores? A quem você tem entregue as suas aflições, suas frustrações? Aonde você tem se derramado? Muitas das vezes, mulheres abrem espaço para que outras pessoas tenham acesso às suas dores. Uma frase muito importante, um ditado, que falam: não sangre em tanque de tubarões. Então é importante sabermos a quem levar as nossas dores. Tem pessoas que só querem ter acesso às nossas dores, mas elas não têm um suporte para nos ajudar. Muitos até dizem que vai orar, mas não oram. Muitas dizem que vai ouvi-la, mas com outras intenções, de lá na frente te apontar, de te criticar. Muitas usam a dor do próximo para se beneficiar. Então devemos ter muito cuidado, buscar Deus discernimento, onde nós devemos lançar nossas dores. E Ana, ela escolheu aonde lançar suas dores. Ela escolheu o lugar certo, aos pés do Senhor. Ela chorou abundantemente, pois ela sabia que dali viria o seu alívio, a sua cura, viria o seu milagre. Ana nos ensina que uma mulher com mente que avança não se entrega à amargura. Ela não vive dominada pela dor. Ela leva suas feridas para Deus em vez de viver presa a elas. Então escolha, tome essa decisão que Ana tomou. Leve para Deus as suas feridas, as suas dores. Não viva presa a essas dores. Não viva presa à amargura. Lance aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Uma lágrima para Deus é uma frase. Uma mente curada, ela começa quando a mulher para de sofrer sozinha e ela decide derramar a sua alma diante de Deus. Mulheres que avançam não negam a dor, elas entregam a dor a Deus. A palavra forte não significa que você tem que andar fingindo, que você tem que suportar. Você precisa entregar. Quando Ana entregou, ela passou a avançar. Ela rompeu a prisão na sua mente, pois ela conseguiu lançar aos pés do Senhor, lançar ali no altar todas as suas dores. Uma mente curada, ela começa quando a mulher, ela para de sofrer sozinha. Entenda, você não precisa sofrer sozinha. Na época de Ana, não existia terapeutas, não existiam psicólogos, e ela venceu. Ela sofreu. Ela poderia ter tido um auxílio, coisas que hoje nós temos o privilégio de ter um acesso. Hoje nós temos o maior entendimento sobre questão de sofrimentos da alma, e nós podemos buscar fontes, mas entenda, a maior fonte, a maior resposta e cura vem da palavra de Deus, vem da entrega no altar de Deus. Você pode
ter acesso a palavras, né, a conselhos. Você pode até muitas das vezes ter como fazer em alguma sessão de terapia que trará alívio, trará entendimento para o que você está vivendo, sentindo, trará um maior conhecimento sobre si mesma e tudo que está acontecendo na sua vida, no seu emocional. Você pode ter esse acesso, mas só em Deus você vai encontrar a totalidade para você avançar no seu propósito, para você ter uma mente que avança. Terapias, pessoas são um apoio, são uma soma, são um suporte para a sua vida. É bênção de Deus. Mas você nunca deve se esquecer que Deus, que a comunhão com Ele, a intimidade com Ele, é que te levará a uma transformação completa em sua vida, a uma sustentabilidade espiritual, emocional, física, vem da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma. A terceira e última mulher que eu quero citar para fecharmos esse conteúdo é sobre Esther, no capítulo 4 e 5. Nesse livro de Esther, vai relatar que Esther ela tinha uma missão. Ela precisava se posicionar em um momento decisivo. Havia risco, havia medo, havia pressão. Ela poderia ter ficado calada, escondida e confortável, mas então veio a palavra decisiva. No capítulo 4, versículo 14, diz que quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. A Esther, ela decide avançar. No versículo 16, ela diz: e se perecer, pereci. Isso é uma mente que avança. 3 pontos a qual a Esther, ela nos ensina. Uma mente que avança, ela vence a paralisia do medo. 2º ponto, entende seu propósito. 3º ponto, se posiciona quando Deus a chama. Há mulheres que não estão travadas por falta de capacidade, pois há muitas mulheres capacitadas, muitas mulheres com conhecimentos, com dons, com talentos excelentes, mas elas não avançam por falta de posicionamento. Uma mente que avança entende que o medo não pode ser maior que o propósito. Grave isso. Uma mente que avança entende que o medo não pode ser maior que o propósito. Vamos aqui fechar com um resumo, com uma conclusão. Maria, ela ensina que precisamos de fé para avançar. Ana nos ensina que cura emocional é essencial para avançar. E Esther ensina que o posicionamento também é essencial para avançar. Uma mente que avança precisa de fé como Maria, precisa de entrega como Ana e precisa de coragem como Esther. Existem 3 coisas que travam muitas mulheres. A primeira delas é o medo do futuro. Segundo é a dor do passado. Terceiro é a falta de posicionamento no presente. Mas Deus, ele nos mostra através de Maria, de Ana e de Esther que é possível avançar sim. Maria, ela venceu a insegurança. Ana, ela venceu a dor. Esther, ela venceu o medo. Isso nos ensina que uma mulher com mente que avança não é uma mulher sem luta. É uma mulher que decidiu, ela escolheu não permanecer presa. Decida hoje, não permaneço presa. Declare sobre a sua vida, decrete: eu não vou permanecer presa em meus pensamentos, no meu passado, eu não vou permanecer presa no futuro, mas eu vou viver o meu presente. Mulheres com mente que avançam não vivem presas ao passado, não se rendem ao medo, não aceitam viver abaixo do propósito, não deixam a dor definir quem são, aprendem a pensar pela fé. Em Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, o Senhor é contigo. Deus não chamou você para ficar emocionalmente travada. Ele te chamou para avançar com uma mente renovada, fortalecida e cheia de propósito. Se essa mensagem
falou ao seu coração. Compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. Graça e paz.